Bem-vindos ao Centro Cultural. Eu sou Deise, curadora de literatura. Agradeço a presença de vocês. Estamos hoje na 4ª palestra desse ciclo, né? A gente vai até 28 de novembro. 18 de novembro. Não tão longe assim, né? Hoje a palestra é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Para isso, nós contamos com a presença do professor Ricardo, nosso parceiro já de longa data. Obrigada, viu, Ricardo, por aceitar nosso convite. O Ricardo Souza de Carvalho é professor de literatura brasileira na USP, bacharel em letras, mestre e doutor em literatura brasileira pela USP. Autor do livro A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes. Primeiro lugar na categoria de Teoria e Crítica Literária do 54º Prêmio Jabuti. Atua principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira do século XIX, da virada do XIX para o XX, e escrita da história e ensaio. Ricardo, boa palestra para você, boa palestra para todos nós. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu queria começar sempre lembrando que, mais do que um livro na lista do vestibular, Memórias Póstumas de Brás Cubas é, sem dúvida, um dos maiores, mais importantes romances brasileiros, escrito por aquele que é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o Machado de Assis. E esse romance, né, desde a sua publicação em 1881, pela primeira vez, vem despertando, instigando leitores, estudiosos, quer dizer, não só no Brasil, mas também no exterior. Quer dizer, desde esse momento de publicação até os dias de hoje, né, ou seja, uma compreensão, uma interpretação desse livro, né, são várias, ela ainda está em aberto. Aqui o objetivo é mesmo fazer uma espécie de apresentação, de introdução daqueles pontos que são mais importantes e que vão ser talvez mais úteis assim nessa fase de vocês, né, de vestibular, mas realmente é uma leitura que sempre renova as questões a cada uma das leituras. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar seria justamente esse: o que faz esse livro, Memórias Póstumas, ser tão original, tão diferente daquilo que tinha sido escrito antes e mesmo durante essa primeira publicação. Acho que é importante também a gente lembrar, então, o que tinha vindo antes do Memórias Póstumas no romance brasileiro do século XIX e daquilo que a gente conhece como romantismo. Basta a gente lembrar dois exemplos muito conhecidos, né, de romances anteriores ao Memórias Póstumas, né, de dois autores também muito importantes. A Moreninha, publicado em 1844, do Joaquim Manuel de Macedo, que basicamente, né, mesmo para quem não leu, é uma história de dois jovens, uma história de amor, e como era esperado, né, tinha que ter um final feliz, apesar ali de desencontros, algumas peripécias, né, ou sempre o final feliz do casal era o que era esperado pelos leitores. Outro exemplo importante, o Guarani, de 1857, do José de Alencar, que é uma história, um romance histórico, baseado, tem como seu grande herói um índio, o Peri, que é uma espécie de representante da nacionalidade do Brasil, que estava em formação naquele momento, que buscava uma espécie de símbolo que representasse, por meio da sua coragem, da sua liberdade, a nação que estava nascendo no século XIX, e também era um romance que exaltava a natureza, a sua beleza, a sua exuberância como um dos principais valores. A gente já pode pensar que o Memórias Póstumas não tem nada a ver nem com a Moreninha, nem com o Guarani, quer dizer, é muito diferente. É bom lembrar também que o mesmo Machado de Assis, antes do Memórias Póstumas, escreveu 4 romances. Aquilo que a gente costuma conhecer também como a primeira fase do Machado de Assis, que seria uma fase romântica diferente da fase realista,
que começa justamente com Memórias Póstumas. Exemplos, são 4 romances: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que, em linhas gerais, ainda, digamos, trata, digamos, de conflitos amorosos, a busca pelo casamento como uma das soluções da vida das personagens femininas. Ou seja, também são romances que nada indicam a grande virada, a grande transformação que viria com Memórias Póstumas. Isso é o que veio antes. Agora, o que estava sendo escrito na época em que o Machado publica o Memórias Póstumas? Quer dizer, a grande sensação, a grande novidade eram os romances do Eça de Queiroz. Embora fosse português, por causa da mesma língua, ele foi muito lido, muito discutido no Brasil do século XIX. Basicamente com 2 romances: O Crime do Padre Amaro, de 1875, e, sobretudo, principalmente, O Primo Basílio, de 1878. Quer dizer, esses 2 romances, quer dizer, eles, de alguma forma, iniciam o realismo e o naturalismo, não só em Portugal, mas, de alguma forma, eles também incentivam muitos escritores, a partir de então, no Brasil, vão seguir o modelo do Eça de Queiroz. Agora, como que o Machado entra nessa história? Ele leu o Eça de Queiroz e chegou a escrever uma crítica ao Primo Basílio. E, por mais que o Machado reconhecesse o talento do Eça de Queiroz como escritor, ele vai fazer uma série ali de reparos, que, no final das contas, dá a impressão mesmo que ele não gostou de muita coisa ali. Por exemplo, ele vai dizer que as personagens, principalmente a personagem principal, a Luísa, era uma espécie de boneco que não tinha, nas mãos do escritor, que não tinha muito remorso, um sentimento interior, ela era levada ali pelos acontecimentos. O famoso episódio das cartas, né, entre Basílio e Luísa, que são surrupiadas lá, roubadas pela criada Juliana, para o Machado aquilo é acessório, não é fundamental para o romance. E, finalmente, o Machado ficava um pouco assim incomodado com as cenas eróticas, pelo menos mais de uma, entre o casal Basílio e Luísa. Esses já são indícios que o Machado também não estava muito à vontade com o que se chamava de naturalismo. Então, por mais que a gente identifique nos livros didáticos que o Machado de Assis, a partir de Memórias Póstumas, faz parte, ou ele inaugura o realismo, muitas vezes o Machado manteve alguma distância, alguma, vamos dizer, crítica em relação ao que se entendia que era o realismo e o naturalismo. As críticas do Machado em relação tanto ao movimento anterior, que é o romantismo, como o movimento contemporâneo a ele, que é o realismo, eles vão aparecer muitas vezes no próprio romance Memórias Póstumas, pela voz, né, pela opinião da personagem principal, o narrador, o Brás Cubas, e tem um trecho que isso fica muito visível, que ele vai mostrar os exageros tanto do romantismo como do realismo. É um trecho quando ele está falando do início ali da juventude dele, da primeira grande paixão, e ele vai dizer o seguinte: ao cabo era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com eles nas ruas do nosso século. Ou seja, ele explicita essa vinculação com o romantismo, que idealiza as personagens, as situações, como muito belas, como muito fortes. E aí, na sequência, ele diz: o pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Quer dizer, é a mesma imagem do cavalo, que é, de alguma forma, idealizado pelo romantismo, e, por outro lado, pode ser apresentado de uma forma repulsiva,
muito repugnante mesmo pelo realismo. Esses exageros feitos pelo romantismo e pelo realismo, de acordo com o Machado de Assis, ele vai evitar. Por isso que muitas vezes é difícil fazer uma classificação definitiva a que escola literária o Machado de Assis, a partir de Memórias Póstumas, pertence. Embora, de uma forma geral, ele vai procurar se afastar, romper com o romantismo, e a gente pode, de alguma forma, dizer que ele vai apresentar uma visão mais realista ou menos idealizada da sociedade do seu tempo. Bom, eu falei muito em originalidade, ou seja, ser diferente ao que tinha sido escrito antes dele e o que veio a ser, estava sendo escrito no momento em que ele ali estava publicando Memórias Póstumas. Mas a gente pode já dizer que o principal elemento de originalidade está justamente na escolha de quem vai contar essa história do Memórias Póstumas, porque se trata de um narrador-personagem, quer dizer, é o próprio personagem principal que vai contar a sua história em primeira pessoa, só que a situação em que ele aparece era, no mínimo, inusitada, porque se trata, como ele mesmo diz, de um defunto autor, não de um autor defunto, ou seja, um autor que escreveu em vida e depois da sua morte vai ser publicada a sua obra, mas, no caso, é um defunto autor, faz toda a diferença, porque nada mais, nada menos, ele não está mais no mundo dos vivos e simplesmente ele vai escrever esses capítulos e vai publicá-los já estando morto. O próprio Brás Cubas não vai explicar como esse fenômeno sobrenatural, fantástico, acontece. Ele diz que daria muito trabalho, mas mais importante do que pensar como poderia ter acontecido esse processo sobrenatural de um morto escrever um livro e publicá-lo para os vivos lerem esse livro, é qual é a função ou como isso vai interferir, essa escolha desse narrador tão inusitado, na própria história. Então, o modo de narrar vai ser, de alguma forma, totalmente influenciado por esse defunto autor. E ele mesmo vai fazer questão de, muitas vezes, ao longo do romance, esclarecer qual é a função de ele estar morto e escrever a sua própria vida. Bom, a primeira singularidade vai ser que ele vai poder contar, inclusive, a sua própria morte, como foi o seu enterro, quer dizer, algo impossível para um autor vivo, quer dizer, ele vai ter, digamos, poder ver a sua vida efetivamente de uma forma completa. Inclusive, ele vai começar o relato até por essa situação também não comum, ou seja, ele vai começar, em lugar de seguir a ordem natural, que é começar pelo nascimento, ele vai começar pela sua própria morte, aquilo que ninguém conseguiu fazer. Você contar como aconteceu essa morte, como foi o seu enterro, quem participou desse enterro, foram pouquíssimas pessoas que compareceram. Isso vamos dizer, a primeira singularidade. Mas, mais importante ainda, ele mesmo vai dizer, é a liberdade que ele vai ter, ou seja, ele já não tem vínculo nenhum com o mundo dos vivos, então, ele vai estar livre para falar sobre as pessoas com quem ele conviveu durante a sua vida. A gente tem que lembrar que se trata de um livro de memórias, que ele vai contar toda a sua vida, do nascimento à morte. Então, ele pode falar à vontade das pessoas, sem nenhum tipo de preocupação ao que podem pensar, já que ele tem essa liberdade da morte, e também de si mesmo. Quer dizer, ele não vai ter nenhuma preocupação, necessariamente, em só apresentar qualidades, virtudes. Pelo contrário, ele vai, inclusive, ou principalmente, falar dele e contar episódios que vão mostrar o quanto ele poderia ser, ou foi, egoísta, como ele foi, muitas vezes, cínico, como muitas vezes ele não tinha muita
piedade daqueles que eram mais pobres. Quer dizer, tudo aquilo que em vida a gente vai querer, de alguma forma, ocultar, esconder, para sempre criar, digamos, uma imagem positiva. Esse homem livre de qualquer tipo de vínculo, de preocupação, ele não vai ter nenhum tipo de vergonha em dizer exatamente como ele agia, ou o que ele pensava, e como as pessoas também agiam e pensavam. Outro traço muito característico deste narrador, que a gente já pode dizer que ele é muito desabusado, é um diálogo que ele estabelece diretamente com o leitor. Quer dizer, vários momentos, ele para a sua história e se dirige ao leitor, e muitas vezes de uma forma muito provocativa, provocando o leitor para que ele pense, reflita sobre o que ele está lendo naquele momento. Então, só algumas, por exemplo, passagens, né? Ele diz: veja o leitor, este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Em outro momento, talvez espante ao leitor a franqueza com que ele expõe e realço a minha mediocridade. Bom, esse é outro traço que a morte, ou esse defunto autor, possibilita. Quer dizer, é ser sincero ao extremo, até demais. Quer dizer, ele pode dizer que ele foi um homem medíocre, por exemplo. Nesse sentido, então, ele vai sempre lembrar esse defunto autor livre, que pode ser sincero com ele mesmo e com os outros, o quanto em vida ele e também as pessoas com quem ele convivia, ou pelo menos da mesma classe social. A gente tem que lembrar que Brás Cubas, o personagem, o vivo, né? É bom diferenciar o vivo personagem do narrador defunto, né? O defunto autor, que vivo, ele era um homem rico, né? Mas não por esforço próprio, por trabalho, por herança recebida, e que, na verdade, ele, como outros personagens, estavam muito preocupados com a opinião alheia e queriam construir uma imagem ali positiva e também buscavam muito a fama, o reconhecimento. Isso, tanto o Brás Cubas, personagem, quando vivo, quanto as pessoas do seu círculo social buscavam manter as aparências, mesmo que elas não correspondessem ao que efetivamente as pessoas sentiam ou pensavam, e buscar a fama, um grande reconhecimento, uma grande posição social. Tá? Era basicamente isso. Então, esse defunto autor, de alguma forma, já livre, ele vem um pouco para denunciar, escancarar o que pode ser hipocrisia, falsidade, dissimulação, e, mais uma vez, não apenas dele, mas das pessoas que estavam próximas a ele. Outro também sentido desse narrador sincero, desabusado, que provoca o leitor constantemente a sair de uma situação cômoda, a quase também participar da própria história. Muitas vezes ele, vamos dizer, quebra a expectativa do leitor que espera aquela narrativa tradicional, aquela narrativa principalmente comum no romantismo, de uma história sentimental, de amor, como eu tinha dito, da Moreninha, por exemplo. E, geralmente, ele se dirige ao sexo feminino, ele fala à leitora, por exemplo, que geralmente era o público principal dessas histórias sentimentais, histórias de amor. E ele, por exemplo, quando ele... o caso que ele tem, caso extraconjugal, entre ele e a personagem feminina, Virgília, ele, por exemplo, adverte à leitora que teria acompanhado até aquele momento a história, interessada nessa história amorosa entre Brás Cubas e Virgília, e ele mesmo
faz uma advertência. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. Então, ele não só provoca as expectativas daquele leitor habituado às histórias sentimentais de amor, como também ele coloca em questão a própria importância daquela história, ou seja, determinado tipo de leitor, se quiser, pode abandonar a leitura. Então, é uma espécie de romance que mostra, escancara como ele está sendo escrito. Então, todo mundo já deve ter percebido que, conforme a história vai sendo contada, a história da vida do Brás Cubas, ele várias vezes interrompe essa história para fazer comentários, reflexões, às vezes com relação direta com o que ele está contando, às vezes não tão direta assim, as chamadas digressões, que podem, às vezes, incomodar esse leitor tradicional das histórias de aventuras ou as histórias sentimentais, que estão apenas interessados nos acontecimentos, nas ações, nas reviravoltas, mas justamente essas partes de provocação, de reflexão, elas são tão importantes, ou até mais importantes, do que a própria história da vida do Brás Cubas, que, se a gente for resumir, ela não teve nada de extraordinário e, mais ainda, como eu vou comentar um pouco mais adiante, quer dizer, foi a história, se a gente for pensar, embora ele fosse rico, e morreu rico, não precisou trabalhar, todos os seus projetos de reconhecimento, de fama, foram fracassados. Quer dizer, nada que ele planejou, seja a política, por exemplo, quer dizer, tudo isso acabou não acontecendo, ou aconteceu de uma forma muito mais medíocre, né, usando mesmo essa ideia de mediocridade que ele mesmo confessa morto, né, que ele teve essa mediocridade. Então, se a gente for pensar, as ações, quer dizer, elas são poucas. Quer dizer, talvez o mais que poderia ser um caráter mais de emoção, de aventura, foi o seu caso extraconjugal com Virgília, e que mesmo esse caso extraconjugal não terminou numa fuga, que eles até planejaram, ou pensaram, cogitaram, uma fuga. Não, terminou de uma forma melancólica, e a Virgília, por exemplo, ela preferiu, digamos, as convenções do seu casamento com Lobo Neves. Depois de falar dessa originalidade a partir da figura inusitada do defunto autor, eu queria chamar a atenção para o tempo ou a época do romance, quer dizer, quando ele se passa. Se é um romance que vai contar a vida do Brás Cubas, ela cobre um período longo do tempo, quer dizer, ele nasce em 1805, comecinho do século XIX, e morre em 1869, 64 anos. Esses 64 anos de vida do Brás Cubas correspondem a um período fundamental da história do Brasil, de grandes transformações, inclusive no estatuto político, ou seja, o Brás Cubas nasce enquanto o país ainda era uma colônia de Portugal, que depois muda de status com a vinda da família real, com o reinado de Dom João VI, a partir de 1808, vira independente, um Estado independente em 1822, tem primeiro reinado com Dom Pedro I, depois da sua abdicação, temos o período regencial, no qual ainda o Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, não pode assumir, e, finalmente, o segundo reinado, quando Dom Pedro II assume a coroa e o governo do Brasil. Quer dizer, é um período da própria formação do Brasil como Estado e como nação. Embora não fosse esse romance, Memórias Póstumas, um romance histórico, preocupado em recriar situações da história do Brasil nesse longo período, algumas referências históricas aparecem
E essas referências, mesmo que elas estejam de alguma forma ali discretas, espalhadas ao longo do livro, elas são muito importantes um pouco para compor, quer dizer, qual é a situação do Brasil naquele momento e mais, que deixou consequências num período posterior, inclusive no período em que o livro é escrito e publicado. A gente tem que lembrar, o livro foi escrito e publicado em 1881, só que a época do romance é anterior, mas mantém relações fortes. Uma delas, eu diria que é o tema da escravidão. A gente tem que lembrar sempre, então, que o Brasil, mesmo independente, manteve o sistema da escravidão, que veio do período colonial, e mais, ainda no começo, manteve o sistema terrível, horrível, do tráfico negreiro, o transporte de humanos em navios da África ao Brasil, que movimentou a economia brasileira nesse começo. Isso não é uma informação principal no romance, mas há algumas passagens que revelam que esse era o pano de fundo do Brasil. O Brasil era uma sociedade escravocrata. Por exemplo, um capítulo, no começo do romance, um episódio de 1814, em que Brás Cubas, ainda criança, junto com seus familiares, numa festa que comemorava a derrota de Napoleão, o narrador lembra das conversas que os adultos tinham, e uma delas fazia referência direta ao tráfico negreiro, que nessa altura, em 1814, ainda não tinha sido proibido, mas logo vai ser proibido, mas mesmo de forma ilegal, ele vai continuar até 1850, quando vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, que definitivamente vai abolir o tráfico negreiro. A conversa é o seguinte: um sujeito, ao pé de mim, dava a outra notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que reticências trazias justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que me afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Parece ser uma conversa aleatória, naquela festa da família do Brás Cubas, mas que ele lembrava, ele registrou. Mesmo que ela pareça ser aleatória, sem grande importância, na verdade se tratava, digamos, de um acontecimento horrível, né, que era o tráfico de seres humanos, e ainda pior, para ser escravos, e isso era falado de uma forma natural, como se fizesse, enfim, parte, e efetivamente fazia parte do cotidiano de muitas pessoas, seja o tráfico de negreiro, seja a própria posse de escravos. Então, mesmo que não seja um tema principal no Memórias Póstumas, isso indica que o Machado tinha consciência, enfim, o quanto a escravidão era presente na sua sociedade, e a gente tem que lembrar, em 1881, ainda a escravidão era vigente, ela só vai acabar, como todo mundo sabe, em 1888, mas já nessa época começam os debates e as lutas, quer dizer, a favor da abolição. Mas, se parece ser uma coisa aleatória a escravidão, pelo menos a gente tem uma personagem que aparece como escravo, primeiramente, e depois é livre. É o Prudêncio, escravo da casa do Brás Cubas, e que lá no começo do romance, o Brás Cubas, para ilustrar o quanto ele era o chamado menino diabo, que fazia as maiores estripulias, ele diz, entre essas estripulias, travessuras, que simplesmente ele batia, jogava coisas nos escravos, e no caso do Prudêncio, que nessa época era um moleque, ele servia dele como se fosse uma montaria, como se fosse uma espécie de cavalo, e
montava nele, ele tinha que, enfim, servir ao seu senhor, no seu divertimento. Isso é contado lá no começo do romance como se fosse também uma coisa habitual, comum. Só que, muito depois, bem avançado o romance, quando o Brás Cubas já é adulto, ele está passando num lugar que se chama Valongo, no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe. O romance se passa no Rio de Janeiro, como todos os romances do Machado de Assis, corte, nessa época, capital. E o que era o Valongo? O Valongo era o espaço de recebimento, um porto, no começo do século XIX, que recebeu, as estimativas falam em 1 milhão de escravos. E é importante falar do Valongo, que é mencionado pelo Machado de Assis, parece também de passagem, como também todos sabem, este ano foi, depois das descobertas, das escavações nas obras no Rio de Janeiro, ele foi declarado patrimônio pela Unesco da humanidade, porque é a maior prova, né, dessa diáspora dos africanos no Brasil. Mas, só comentando, como parece algo aleatório, ele diz: tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras. Ele reproduz: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso e a cada súplica respondia como uma vergalhada nova. Qual, para a surpresa do Brás Cubas, ele vai reconhecer este negro que castigava um outro, no caso seria um escravo, ele vai reconhecer como seu antigo escravo da sua família, que agora era livre, o Prudêncio, e ele pede para o Prudêncio: não, pare com esse castigo, tal. Só que essa situação de ver o seu ex-escravo castigando de forma violenta um escravo, deixa de alguma forma o Brás Cubas, como em tantas outras situações, um pouco inquieto, e ele tenta tirar dali algum tipo de lição moral, como ele faz com os vários episódios. O Brás Cubas é muito pretensioso, várias vezes ele quer, a partir das situações as mais diversas possíveis, dar alguma lição moral ou de vida. Ele fala o seguinte: logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o. Ou seja, ele lembra lá do começo do romance a sua memória de castigar ou de humilhar, literalmente, porque é isso que ele faz com Prudêncio. Montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Isso também que nos espanta no Brás Cubas. Ele conta, digamos, as suas ações, como essa de criança, mas não revela nenhum tipo de remorso, piedade, né? Mais uma vez, né, ele, na sua situação de senhor, proprietário, rico, acha aquilo de alguma forma natural. O que ele acha inusitado é esse ex-escravo agir de forma violenta. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo, ou seja, para ainda deixar a situação mais complicada, quer dizer, o escravo, como acontecia no século XIX, quer dizer, escravos libertos podiam comprar, ter os seus escravos. Como se não bastasse ainda, Prudêncio castiga, quando necessário, esse escravo, como os senhores faziam, e como ele também tinha sofrido, como lembra o Brás Cubas, e ia lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Isso aqui é mais uma perspectiva do próprio Brás Cubas, aqui muito cínica, aliás, de, digamos, achar natural que todo proprietário livre necessariamente vai castigar o seu escravo, ou melhor, vai se aproveitar
dessa situação de poder que o poder, que a posse de um ser humano proporciona. Mas, bom, essa é a postura, a perspectiva da personagem, que, como a gente vai perceber, ela é cínica, ela é muitas vezes indiferente ao sofrimento, seja do escravo, seja dos mais pobres, mas não necessariamente era a posição do escritor Machado de Assis. A gente pode pensar que ele estava criticando justamente essa indiferença ou essa naturalização da violência, da própria escravidão, né, por meio aí, justamente dessa situação do Prudêncio. Agora, então, passando mesmo a falar do Brás Cubas, então, como personagem, não apenas como o defunto autor, o narrador, aquele que conta a história, é desabusado, provoca o leitor. Quer dizer, se ele é muito sincero, se ele não quer esconder, digamos, os seus defeitos, os seus vícios, ele vai, desde o início, falar que ele esteve à busca daquilo que ele chama de amor da glória, da fama, do reconhecimento. E mesmo nos seus últimos momentos de vida, tal como todos sabem, quer dizer, o romance não começa pela ordem natural, começa pela morte, ou momentos antes da morte do Brás Cubas, ainda pouco antes de morrer, ele que tinha fracassado em tantas tentativas de ser reconhecido, ter prestígio, ele vai fazer uma última tentativa, meio estapafúrdia, de criar uma espécie de medicamento, o que ele vai chamar de emplasto Brás Cubas. Ele não era nada egocêntrico, né? Ele só queria dar o próprio nome a esse remédio, que seria revolucionário, porque ele iria curar a melancolia humana. Era esse o seu experimento, e que acabou, quer dizer, ele foi interrompido pela própria morte do Brás Cubas, mas ele deixa claro que esse foi a sua última grande tentativa de ser alguém reconhecido, famoso aí por uma posição ou por uma descoberta. Então ele fracassa. A gente poderia completar que talvez a sua ou seu único projeto ali que foi realizado e que ele iria obter um reconhecimento era o livro, justamente esse livro que ele escreve após a sua morte, o Memórias Póstumas. Mas muito antes disso, em vida, esse amor à glória, à fama, ao prestígio, não importando muito aí os seus esforços, um talento efetivamente verdadeiro, isso foi, de alguma forma, incutido no Brás Cubas pela sua própria família, sobretudo pelo seu pai. Quer dizer, o pai do Brás Cubas era muito cioso com o nome, ou a linhagem a qual pertencia o Brás Cubas, ou o sobrenome, né, Brás Cubas, que tinha um passado um pouco humilde, mas que eles queriam esconder. Na verdade, interessava contar a história de que os antepassados eram ricos, eram poderosos. E a grande cobrança do pai do Brás Cubas era de que o filho seguisse essa linhagem e conseguisse alcançar aí o prestígio, a fama, a honra. O Brás Cubas, até o início aí da sua vida adulta, não tinha conseguido nada, praticamente. Ele, depois de se envolver aí com uma garota espanhola, Marcela, que estava só interessada no dinheiro do Brás Cubas, foi a grande primeira paixão do Brás Cubas. O pai ficou desesperado, aí que o filho poderia se desviar, enviou ele para a Europa para estudar. Aquilo que era esperado para esses homens de elite era estudar leis, estudar direito. Nessa época ainda se mandavam os filhos para estudar em Coimbra, em Portugal. Quer dizer, depois eles vão estudar nas escolas fundadas no próprio Brasil, em São Paulo, aqui a Faculdade de Direito, que existe até hoje, e a Faculdade de Direito de Recife. Mas o Brás Cubas foi para Coimbra, mas ele mesmo vai dizer brevemente que ele mais viveu aventuras, amores, ou que ele chama de romantismo prático, do que efetivamente estudou. Ele volta para o Brasil, não vai exercer a profissão, ou seja, trabalho mesmo para valer, não era, digamos, aí, a disposição do Brás Cubas, e
digamos, essa, digamos, disponibilidade ou falta aí de uma posição atormentava muito o pai do Brás Cubas, ele já sendo um adulto. Então, uma fala do pai do Brás Cubas, ela é muito sintomática dessa preocupação com a honra, mais do que a honra, com a fama, com o prestígio, com o que os outros vão pensar. Ele diz o seguinte, o pai para o filho: contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar como deves e te convém, né? Sempre pensando que a posição superior de homem rico deveria, de alguma forma, continuar, mas ser também, de alguma forma, servir de fama a essa pessoa. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo mais ainda. Essa é a ideia da continuação e de que se pode brilhar mais, melhor ainda. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião de outros homens. Talvez nessa fala do pai do Brás Cubas esteja muito daquela denúncia do Brás Cubas morto, narrador, que ele faz a si mesmo e àqueles que convivem. Ou seja, essa sociedade do Rio de Janeiro, do século XIX, mas acho que o Machado poderia estar pensando na humanidade em geral, quer dizer, seguia muito mais por essas aparências, por essa opinião geral, do que efetivamente aquilo que pensam ou que sentem. Ele completa: não estrague as vantagens da tua posição, os teus meios. Ele não completa, porque o Brás Cubas já sabia. Ou seja, posição superior naquela sociedade tão estratificada, baseada na escravidão, meios, ou seja, eles eram ricos. O Brás Cubas faz questão de dizer lá no começo, quando ele morre, né, que ele deixou 300 contos, ou seja, uma quantia vultosa. E aí o que o pai do Brás Cubas diz para ele nesse momento? Bom, para um homem da sua posição, com as suas posses, você tem que escolher aí como caminho casar, né, o casamento é fundamental, e entrar para a política. Não importa se você tem vocação ou não, a política já era vista muito mais como um meio, talvez, de prestígio, de aparência, do que efetivamente um projeto consciente. Então, é esse caminho que o pai fala para o filho e que acontecia com muitos homens, ou com todos os homens de elite, no Brasil daquele momento, quer dizer, buscar o casamento, a instituição da família e entrar para a política. O Brás Cubas viu na Virgília, que ele conhece nesse momento da juventude, uma bela moça, a possibilidade de ter um casamento e entrar depois para a política, só que ele é passado para trás pelo Lobo Neves, que vai, digamos, se antecipar, se casar com a Virgília e vai fazer uma carreira promissora na política. A vingança, de certa forma, do Brás Cubas vai ser depois conquistar aí a Virgília, e eles vão ter aí um caso extraconjugal que vai ocupar aí boa parte do romance, mas se a gente for pensar nesses dois projetos que o pai esperava para o filho, entrar para a política e ter uma carreira de sucesso na política e se casar, se formar uma família. Nenhum dos dois, o Brás Cubas efetivamente vai conseguir. Muito tarde, já depois, muito tarde, mas bem mais tarde, quando ele tem 40 anos, que ele resolve entrar para a política, ser deputado, mas não vai ter nenhum tipo de ressonância. Inclusive, ele vai apresentar um projeto ridículo de tamanho da barretina da Guarda Nacional, que não vai ter nenhuma maior ressonância, ou seja, ele vai ser, como ele foi em tantas coisas, medíocre também como político,
E também ele nunca vai se casar, quer dizer, ele vai passar a maior parte aí da vida dele, nesse caso, aí extraconjugal com a Virgília. A Virgília, em nenhum momento, vai realmente deixar o seu marido e a posição confortável de tanto prestígio como também moral, que lhe é oferecida com casamento. O Brás Cubas tem algumas, digamos, bem tardias, né? Surge uma pretendente, uma jovem, a Inhan Loló, que o pai está disposto, né, a oferecer a filha em casamento ao Brás Cubas, mas aí parece que realmente essa cena de fracasso persegue o Brás Cubas. Ela falece repentinamente aos 19 anos de idade, quer dizer, foi a última tentativa de casamento aí do Brás Cubas, quer dizer, ele morre aí como um solteirão. Ainda sobre os seus anseios ou ambições políticas, ele sonhou alto, ele pensou no que seria digamos, a posição mais alta da política naquele momento, ou em vários momentos, que seria ser ministro, ser nomeado ministro, e claro, isso não vai acontecer. Inclusive, há um capítulo, olha, de como não fui ministro, que não aparece nada, não há nada escrito, só há pontilhados. Esse é outro traço desse narrador provocativo, né? Como ele está disposto a não contar uma história tradicional, convencional, ele faz, digamos, algumas estripulias, como, por exemplo, não colocar nada num capítulo, nenhuma palavra, ou às vezes escrever, acabo de escrever um capítulo inútil, com uma única frase. Quer dizer, tudo isso não era esperado num romance tradicional no século XIX. Quer dizer, não só no Brasil, mas mesmo no exterior, quer dizer, você não encontra facilmente casos assim de provocação, de subversão do modelo tradicional de se contar histórias. Mas, se o capítulo de como não fui ministro não tem nada escrito, é só os pontilhados, cabe ao leitor fazer alguma complementação, no capítulo seguinte, o próprio Brás Cubas vai aí tentar, de alguma forma, complementar o sentido desse capítulo que não existe na prática, porque não tem nada escrito. Ele diz: há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entender os ambiciosos malogrados. Aí é outra expressão que eu acho que cabe muito bem à trajetória do Brás Cubas, um ambicioso malogrado, que não se conseguiu atingir aí esses objetivos de reconhecimento, prestígio. Ele completa: se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-me as esperanças todas, terminava a carreira política. De alguma forma, ele completa, então, o que seria aquele capítulo não escrito, né, que foi a sua grande decepção final, porque aqui o Brás Cubas já tem aí já 50 anos, isso no século XIX já era o auge ali da vida de uma pessoa, ou seja, o início dali efetivamente da velhice. Dizer a minha carreira política, ou seja, não ser ministro, não ser nomeado ministro, acabou, é um pouco dizer, bom, as minhas tentativas de ser reconhecido, ter prestígio, tinham terminado, porque mesmo as tentativas que ele vai fazer posteriormente a essa situação de não ser nomeado ministro, também não vão dar muito certo, ou também não vão surtir muito efeito, como, por exemplo, fundar um jornal oposicionista, baseado na filosofia do humanitismo, que eu vou falar um pouco mais adiante, do seu amigo Quincas Borba. Então, e a experiência final, que eu já tinha dito antes, que é contada no começo do romance, que é criar aquele remédio miraculoso, o emplasto do Brás Cubas. Tudo bem, isso ele ficou, como ele mesmo diz ali, amargurado, não ter conseguido essa cadeira de ministro. Mas o Lobo Neves, que era, de alguma forma, o seu rival, vamos dizer assim, se
na verdade, o Brás Cubas tinha ali o amor, ou pelo menos a paixão da Virgília, na carreira política, o Lobo Neves ia ascendendo os cargos, a diferença do próprio Brás Cubas, e só faltava ao Lobo Neves chegar a ser nomeado ministro. Mas o que acontece? Aí digamos, as peças pregadas pelo destino, o Lobo Neves morre, falece antes aí de assumir o cargo de ministro. E o que o Brás Cubas, agora vamos pensar, o Brás Cubas defunto, aquele que está livre, desimpedido, para dizer efetivamente o que ele sentiu, algo que ele não deve ter confessado em vida a ninguém, que, primeiro, ele sentiu inveja da possibilidade do rival conseguir o posto de ministro, e pior, para uma perspectiva moral, dependendo, ele sentiu um prazer dessa morte, e assim ele não teve aí o sofrimento de ver ele fracassado e o rival, o Lobo Neves, ministro. O trecho é significativo aí dessas posições do Brás Cubas, de sinceridade ao extremo, de revelar, digamos, ele falou muito em mediocridade. Aqui, realmente, a gente pode pensar de uma mesquinhez efetiva dessa pessoa. Ele diz, no momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação, né? Um pouco uma diferença, o quanto o movimento dele era restrito, em torno ali de um mesmo, parece, lugar, e enquanto o Lobo Neves, né, alcançou muito mais ele espaço, projeção, ele diz, morria com o pé na escada ministerial, correu ao menos durante algumas semanas, queria ser ministro, quer dizer, foi mais até a notícia do que a efetivação do cargo. O Lobo Neves nem chegou a ser nomeado ministro. E depois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, né? Ele agora pode confessar isso. Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, em 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que é a pura verdade. Essa verdade que parece ser oferecida pela essa situação do morto, que escreve, que não precisa mais manter nenhuma aparência, ele vai ser julgado como quase um pecador, né, que sente prazer pela morte de alguém, ele confessa, né, quer dizer, dizendo efetivamente quem ele era, quer dizer, era alguém que sentia inveja, que podia sentir esse sentimento de alívio diante da morte de um rival. Agora, claro, essa confissão, ela é muito efetiva no final do romance, que é muito famoso, sobretudo a última frase, em que ele faz brevemente um balanço da sua vida, ou mais, dizendo melhor, dos seus fracassos, né? Tudo aquilo que ele tentou e não efetivamente conseguiu, que é o famoso capítulo das negativas, né? O que motivou muitos críticos a também, ao lado desse lado egoísta, cínico, a ressaltar um lado pessimista, desiludido do Brás Cubas em relação aos homens, que começava por ele mesmo, né? Quer dizer, a última coisa que o que a gente não vai encontrar no Memórias Póstumas é qualquer aposta, esperança, crença nos homens, numa transformação, qualquer tipo de redenção, quer dizer, isso não existe. E o último momento do livro, acho que é muito significativo nesse sentido. Ele diz, este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Bom, se a gente for pensar para um homem da posição dele no século XIX, a gente podia dizer que ele não foi ninguém. Verdade. Agora, mas aí ele vai ser um pouco cínico, ou verdadeiro, dependendo do ponto de vista.
Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, o que já poderia valer muita coisa, né? Quer dizer, ele não teve nenhum, digamos, sofrimento, contrariedade advindo da falta de dinheiro, da pobreza, ao contrário de várias pessoas que cruzaram a vida do Brás Cubas, e que aí é interessante, em lugar talvez de se concentrar em pessoas ricas da sua posição, com exceção do Lobo Neves, da Virgília, ele deu espaço a essas figuras obscuras, pobres, geralmente mulheres, que tinham ainda mais vulnerabilidade. Então, desde a Marcela, que foi a sua primeira amante, paixão, e que depois ele vai encontrar ali como dona de uma loja, extremamente ali devastada pela doença, e finalmente depois na miséria até a morte. A Eugênia, que era aquela menina pobre, filha ali de uma união não oficial, que, além de pobre, tinha um defeito, como o próprio Brás Cubas vai reconhecer, era a coxa. O Brás Cubas, num primeiro beijo, deu alguma esperança para a Eugênia, só que, na verdade, ele, o homem da posição dele, não iria se casar com aquela moça daquela origem humilde, e, além de tudo, ali o Brás Cubas, narrador, defunto, é impiedoso, ela tinha um defeito físico. A Eugênia, nesse episódio, no começo do romance, ela mantém uma altivez, ali um orgulho, diante da recusa do Brás Cubas em não casar com ela, mas isso não vai lhe valer de nada. No final do romance, o Brás Cubas reencontra a Eugênia também num cortiço, mantendo, pobre, na miséria, mantendo ainda aquele orgulho, aquela altivez, mas que não lhe serve de nada. Temos ainda outra figura, também obscura e que vai morrer na miséria, que é a Dona Plácida, que vai ajudar, vai ser aquela agregada que vai ajudar nos encontros entre Brás Cubas e Virgília, que vai, de alguma forma, apesar ali da sua moral, acobertar essa relação extraconjugal, mas vai receber algumas moedas, e depois mesmo 5 contos que foram achados pelo Brás Cubas, né? Quer dizer, não era nem dele mesmo, ele mesmo, parece que tudo indicava, era um pouco sovina, além de tudo. A Dona Plácida vai ser depois enganada por um pilantra, vai também morrer na miséria. Parece que o Brás Cubas, nessa sua posição superior, não mostra comiseração por essas pessoas. Ele acha realmente que elas, essa miséria ou esse destino, né, parece que fadado aí à miséria e à morte, né, faz parte da própria miséria humana. Ele foi preservado pela sua riqueza, mas só completando, né, ele lembra também da semidemência do Quincas Borba, o seu amigo de infância, que eu já vou falar um pouco mais adiante, que também era mendigo, depois ganha uma fortuna, mas acaba louco. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que sai quite com a vida, e imaginará mal. Porque, ao chegar a este outro lado do mistério, né, esse lugar que ninguém sabe onde, porque o próprio Brás Cubas não diz como é, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Aquilo também, né, que poderia ser mais uma falta ou fracasso da vida do Brás Cubas, né, não ter deixado descendência, que seu nome perpetuasse, né, aquela grande preocupação do pai do Brás Cubas, de que o nome continuasse, fosse mais ilustre. Aqui tem um final melancólico, né, quer dizer, o Brás Cubas não teve filhos, também essa linhagem ilustre termina por ali, só que parece que o Brás Cubas encontra essa saída, né, nessa ideia de estar quites com a vida,
de que, bom, ele não perpetuou a miséria humana. E miséria aqui acho que não é só no sentido, ou nem é no sentido material da pobreza que uma Eugênia, a Dona Plácida ou a Marcela passaram, mas é a miséria, a mesquinhez que estaria, né, todos os homens estariam sujeitos. Então isso motivou muitos críticos a pensarem o quanto pessimista e desiludido esse Brás Cubas, e, consequentemente, muitos atribuíram esse pessimismo ou ceticismo, essa falta de crença no homem, na humanidade, ao próprio Machado de Assis, mas isso a gente tem que ter cuidado, né? Uma coisa é o personagem Brás Cubas, né? Uma personagem de ficção, de invenção, que pode, ali, de alguma forma, representar talvez uma classe social. Outra é o próprio homem Machado de Assis. Quer dizer, às vezes nem sempre a gente pode fazer essa ligação direta, né? O que pensa personagem é exatamente o que pensava o autor, mas muita gente atribuiu o pessimismo, o ceticismo do Machado de Assis, que aparece em muitas outras obras dessa fase considerada madura ou realista do Machado de Assis, e citando muitas vezes essa última frase, né, fora do contexto até do romance, né, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu queria também comentar com vocês a personagem feminina, pelo menos de maior destaque, que é a Virgília. Embora haja toda aquela galeria de personagens que cruzaram a vida, como eu já citei há pouco, do Brás Cubas, e que acabaram na miséria, de forma ali ignorada, que foi a Marcela, a Eugênia, a Dona Plácida, um pouco ilustrações que a humanidade também inevitavelmente comporta essa miséria material, esse esquecimento, mas o Brás Cubas não vai ser, vamos dizer, benevolente, mesmo com essa mulher bela, que foi aí a paixão, o amor, se a gente pode dizer assim, por boa parte da sua vida, por anos e anos, que foi a Virgília, uma mulher da sua mesma classe social. Ele não vai ser benevolente, ele vai também denunciar o quanto aquela mulher agia pela aparência e mais, era extremamente dissimulada, algo que vai ser aí uma preferência dos perfis femininos do Machado de Assis a partir então. Pelo menos o caso mais célebre, como todo mundo conhece, vai ser a Capitu, do romance Dom Casmurro, mas a dissimulação, como aqui também no Memórias Póstumas, ela é atribuída pelo homem, né? Quer dizer, esse é um julgamento masculino, de que a mulher necessariamente nessa sociedade em que a mulher tinha pouquíssimo espaço, né, de decisão e de autonomia, parece que esse julgamento da dissimulação aparece muito facilmente, e aí esse julgamento é tanto do Brás Cubas em relação à Virgília, quanto do Bentinho em relação à Capitu. E aí a gente também pode lembrar de outra personagem fascinante, para quem não conhece, recomendo, a Sofia, do romance seguinte do Machado, o Quincas Borba, também é uma mulher ali que usa, segundo o narrador, da astúcia e também dos seus atributos de sedução, para, de alguma forma, conseguir aquilo que ela deseja, ou, pelo menos, o que o marido, no caso, Cristiano Palha, deseja. Mas vamos voltar à Virgília. A primeira menção que o Brás Cubas vai fazer da Virgília, quando ele a conhece, e naturalmente era uma moça muito bela, mas não é só a beleza que ele quer destacar. Quer dizer, ao lado da beleza, ele já vai perceber alguns traços
da personalidade da Virgília, já identificáveis nessa primeira juventude, que vão explicar muito do comportamento que ela vai ter posteriormente. Ele diz, daquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. É curioso a gente perceber como alguns dos atributos que o Brás Cubas dirige à Virgília também vão ser algumas das percepções que o Bentinho, quando adolescente, vai ter em relação a Capitu, quer dizer, que também se demonstrava ser voluntariosa, decidida em relação ao que ela queria, pelo menos nesse período de adolescência, né? Parece que o Machado de Assis, agora eu falo do autor, faz uma diferença, no caso feminino, entre uma certa espontaneidade ou voluntarismo quando adolescente da mulher, a mulher adolescente, mas quando ela se casa e quando ela tem que se sujeitar a todas aquelas regras de comportamento e de convivência, ela, de alguma forma, a única arma que lhe resta é a dissimulação. Parece que é essa percepção que o Machado tem e que tanto Brás Cubas e Bentinho compartilham. Brás Cubas continua em relação à Virgília, nesse primeiro momento aí da juventude ou da adolescência. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Chama atenção ele falar que isso não é romance. Bom, enquanto gênero literário, sim, é um romance. Conta uma história numa determinada época, com personagens, mas aqui ele, na verdade, está querendo dizer um tipo de romance, que seria aquele romance do romantismo tradicional, da história sentimental, que idealiza, inclusive, a beleza física, né? As heroínas são todas a mais bela entre todas, até a expressão, né, primazia da beleza, que o Brás Cubas usa aqui, tem uma ironia, porque ela era usada por esses romancistas. A gente pode, na caracterização de personagens femininas de um Macedo ou de um José de Alencar, né, basta a gente lembrar, acho que todo mundo conhece, a primeira frase do romance Senhora, do José de Alencar, que traz ali a personagem Aurélia, né, raiou uma estrela no céu fluminense, e claro, a Aurélia vai ser a mais bela, a mais elegante entre todas, e aí o Brás Cubas faz esse reparo, não, eu não vou fazer como esse tipo de romance, acho que a gente pode acrescentar, faz, que vai sobredourar a realidade. O Machado de Assis, agora vamos falar do escritor, ele nem quer sobredourar a realidade, como um Alencar, um Macedo fazia, mas não quer também, aí é o outro lado da moeda, mostrar os detalhes, os aspectos sórdidos, repulsivos, que tanto estavam presentes nos romances realistas e naturalistas daquela época. A gente pode começar o exemplo que eu já citei aqui, do Eça de Queiroz. A gente pode lembrar o caso brasileiro, do Aloysio Azevedo, né, em que o aspecto físico, se está associado a alguma deformidade ou algo que pode, de alguma forma, chocar o leitor por ser realista, e muitas vezes de uma forma brutal, né? O romance naturalista, como todos sabem, parte da própria animalização do ser humano, né? Quer dizer, as correlações com animais, né? O homem que se parece ou que age de forma instintiva, como se fosse um animal. Todo mundo sabe aqui, o romance que também está presente na lista do vestibular, muito conhecido como Curtiço, o quanto isso é abusado pelos autores. O Machado também não cai nesse outro exagero. A gente poderia pensar, o Machado ficaria no meio termo?
né? Nem sobredourar a realidade, nem chocar o leitor com os aspectos sórdidos, repulsivos. De certa forma, sim, mas esse meio termo não é só... A gente não pode entender como em cima do muro, né? Não quer se comprometer. Não, o Machado se compromete, mas ele se compromete justamente, né, com aquilo que o próprio Brás Cubas se propõe, aquilo que seria o íntimo, o contraditório do ser humano, que muitas vezes não é evidente, porque esses autores, seja o romântico, ou seja o realista e naturalista mais convencional, eles às vezes ficam muito na superfície, na aparência das coisas. Não é à toa que eles todos são muito descritivos. Todo mundo que leu Machado de Assis, o Memórias Póstumas ou outros romances, sabe o quanto o Machado de Assis é muito breve, é muito econômico nas descrições. Isso vale para personagens, vale para lugares. Isso incomodava os leitores da época do Machado, que queriam encontrar a natureza brasileira exuberante. Vamos pensar no Rio de Janeiro, onde se passam as histórias do Machado de Assis. Quer dizer, paisagem mais magnífica, é impossível encontrar, quer dizer, é evidente, né, que isso existe. E o Machado, por mais que sempre localiza suas histórias no Rio de Janeiro, ele faz menções muito breves, né, as praias, as montanhas, quer dizer, ele não fica ali demorando como se aquilo fosse essencial para a narrativa. Porque o Machado de Assis isso não é essencial para a história. Continuando a descrição da Virgília. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Quer dizer, ele não quer também ir para o lado naturalista de dizer, bom, ela tinha tantas sardas, as espinhas que deformavam o rosto. Ele faz isso um pouco com a Marcela, quando ele reencontra a Marcela, que era belíssima na juventude, que ela estava com o rosto deformado pelas bexigas, pela doença, a bexiga que ela tinha tido, a doença, ela ficou efetivamente deformada. Ali parece que esse lado mais de impressionar por um aspecto feio o leitor, ali é mais evidente. Aqui na Virgília não. Bom, ela é bonita. Pode não ser a mais bonita de todas, mas era ela bela. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília. Era clara, muito clara, faceira, ignorante, cheia de uns ímpetos misteriosos. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, né? Como parece que essa caracterização da figura feminina de Brás Cubas é muito próxima do Bentinho, né? Esses ímpetos misteriosos que não são explicados, que Virgília teria, né, nessa juventude, é muito próximo, parecido com o que o Bentinho identifica na Capitu. Muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Mas aqui digamos, escancarar, digamos, algo que era velado, quer dizer, mesmo que não fossem sinceramente religiosas, principalmente as mulheres, elas tinham que demonstrar devoção. É o caso da Virgília, ele denuncia. No fundo, ela não era religiosa, era muito mais por medo, quase como uma superstição. E a Virgília, depois que se casa com Lobo Neves, retoma não só o contato com Brás Cubas, mas renasce a grande paixão, e eles vão ter realmente aí o caso extraconjugal, inclusive reservando uma casinha em que vai ser cuidada pela dona Plácida. O Brás Cubas vai lembrar que nas situações as mais embaraçosas ou comprometedoras, o quanto a Virgília mantinha um autocontrole, tentava de alguma forma ali conduzir a situação a seu favor,
E a gente tem que sempre lembrar, ao lado disso, a Virgília em nenhum momento cedeu à paixão por Brás Cubas, né? Por exemplo, aceitou a cogitação ou o plano da fuga. Ela, até o final, até a morte do Lobo Neves, ela manteve esse casamento que lhe era muito proveitoso, né? Quer dizer, o Lobo Neves era, sim, um homem que cada vez mais ascendia na política, ou seja, quase chegou a ser ministro. O Brás Cubas era aquilo, né? Quer dizer, ele só era rico, mas não tinha esse reconhecimento, essa fama. A gente pode arriscar dizer que a Virgília nunca efetivamente se comprometeu com o Brás Cubas, justamente talvez por ver que dali acho que ela não ia conseguir, além do escândalo, né, que seria um caso aberto, revelado de adultério. Mas, vários momentos o Brás Cubas lida com esse controle e a dissimulação da Virgília, inclusive no episódio, porque também os boatos, as fofocas corriam, né, por mais cuidadosos que Brás Cubas e Virgília fossem, os olheiros ali que conviviam com a família já comentavam, então parecia que não era um caso tão secreto assim, a sociedade comentava. Inclusive, tudo indica que o próprio Lobo Neves soubesse, e também mais um aspecto de uma hipocrisia que o Machado denuncia, ou seja, parece que é um caso que todos sabem, mas é melhor que não venha à tona. Mas houve aí um episódio de uma carta anônima, que chega ao Lobo Neves contando tudo. Quer dizer, olha, aí a sua esposa, esse Brás Cubas que convive com vocês, é tão íntimo da família, na verdade se trata de um caso. Eu acredito que aí, agora eu falo do Machado de Assis, estaria um pouco ironizando com o Primo Basílio, que tanto ele criticou. Porque a gente sabe, no Primo Basílio, as cartas que a Juliana rouba, elas são decisivas por todo o desenvolvimento da trama, da chantagem que ela faz para a Luísa, né? O medo que a Luísa tem é justamente de que ela cede à chantagem justamente pelo medo da revelação do conteúdo das cartas. Aqui, o que acontece com essa carta anônima? Ela chega ao Lobo Neves, o Lobo Neves lê, parece que fica ali, claro, consternado, constrangido, e a Virgília, não, vai de uma forma ali muito sagaz dizer, não, isso é intriga da oposição, já inventaram que eu tenho vários amantes. E agora, o que chama a atenção é a lembrança, a percepção que o Brás Cubas, ali testemunha e muito interessado, né, no desfecho dessa história, em relação ao que estava ocorrendo na frente dele. Ele diz, ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Bom, a gente tem que pensar que aqui, por mais que o Brás Cubas, né, privasse ali da intimidade da Virgília, a conhecesse muito bem, ainda assim é uma percepção de alguém de fora, mas não deixa de ser significativo ele atribuir a Virgília, né, esse controle e essa falta, ou melhor do que a ausência, né, eu acredito que realmente é um controle em não demonstrar nenhuma emoção fora do normal, ou que denunciasse, né, realmente a verdade, mesmo que ela fosse ali um pouco já comum, quer dizer, sabida, né, mas ela não é assumida, né, não é verbalizada. Inclusive no episódio, né, que também chama a atenção, que o Lobo Neves quase dá o flagrante no casal, na casinha que eles tinham arranjado, o Brás Cubas, né, bem covarde, se esconde,
Quem se antecipa é a Dona Plácida, inventando a história de que ela morava ali, que a Virgília, de passagem, veio visitá-la, e parece que o Lobo Neves engole a história, mas não tanto assim. Parece que ele efetivamente sabia, mas ele não quer correr o risco do escândalo. A mesma denúncia, então, que o Brás Cubas faz a ele, a Virgília, ele também lança ao Lobo Neves. Parece que ao Lobo Neves o que interessava era manter as aparências do casamento e cada vez mais conquistar a posição maior, que era de ser ministro. O casamento vai... Quer dizer, o casamento não acaba, né? Mas o caso, sim. Né? Nem isso o Brás Cubas segura. Né? A Virgília vai acompanhar o marido, a presidência de uma província do norte, e também as pressões, né, a possibilidade de vir à tona o caso, isso tudo conta. Eles acabam rompendo de uma forma muito melancólica, né, não há nenhuma cena de extravasamento, de emoção. Né, isso vai muito ao encontro desse Machado que não quer abusar do sentimentalismo que tantos escritores abusavam na época. É triste, é melancólico o fim da relação dos dois, mas parece que era inevitável. Mas há um reencontro um pouco depois, porque Lobo Neves morre, como eu tinha dito, né, aquela morte que dá alívio e prazer ao Brás Cubas, mas nesse momento, no momento do enterro, o que chama a atenção é o comportamento da Virgília. Porque a Virgília sofre, né? Ela sente a morte do marido. O Brás lembra, Virgília traíra o marido com sinceridade e agora chorava com sinceridade. Né? Parece contraditório o que o Brás Cubas observa, né? A sinceridade com que ela traiu ou se apaixonou pelo Brás Cubas seria equivalente àquele sofrimento, né, pela morte do marido. Eis uma combinação difícil, que não pude fazer em todo o trajeto, em casa. Porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Isso é constante nas percepções do Brás Cubas, né? Ele vai chamar a atenção dele justamente essas combinações difíceis, o que parece ser contraditório. Quer dizer, convive na mesma mulher, pode conviver na mesma mulher, a mulher que se entregou a um relacionamento extraconjugal, mas ao mesmo tempo tinha um sentimento pelo marido, sofre pela sua morte, quer dizer, isso o que parece ser contraditório convive no mesmo ser humano, quando revelada essa essência, aquilo que não é propriamente a aparência, porque, na verdade, o Brás Cubas era um dos poucos, ou talvez o único, que conhecia as duas facetas, né, da Virgília, a Virgília esposa, mulher da sociedade, a Virgília amante. Eu queria comentar ainda com vocês, diante de todas as críticas que, por meio do Brás Cubas, o Machado faz aos homens e à sociedade do seu tempo, uma que mais vai ter destaque no romance e que vai ser realmente uma sátira, vai ser a filosofia inventada, criada pelo seu amigo de infância, Quincas Borba, chamado humanitismo. Não custa lembrar que o Quincas Borba, né, uma dessas personagens aí que passam pela vida do Brás Cubas, vai ser uma personagem recuperada no romance seguinte do Machado, que vai dar inclusive um nome a esse romance, que é o Quincas Borba. Embora, para quem leu o Quincas Borba, saiba que o Quincas Borba só vai aparecer ali no começo da história, porque quem é o personagem principal, o protagonista, é o Rubião. Mas, aqui no Memórias Póstumas, ele aparece em vários momentos, mas a função principal dele é ser o porta-voz dessa filosofia da humanidade. Ela é bem ambiciosa, ela quer explicar tudo, e ser, ao mesmo tempo, uma espécie de
orientação também de condutas, de comportamentos. Mas só lembrando, né, o Quincas Borba era o amiguinho da infância, né, parece que ali também da mesma classe social, frequentou a escola com Brás Cubas, eles se perdem de vista, perdem o contato. Quando eles se reencontram, a situação ela é muito distinta, porque o Quincas Borba é um mendigo que já estava ali já cogitando, elaborando o humanitismo, mas nesse primeiro reencontro com o Brás Cubas, ele rouba o relógio, né, mostrando que, ao lado daquelas pretensões filosóficas, ele precisava sobreviver. Aí há uma reviravolta, tempos depois, o Quincas Borba recebe uma herança, né, então deixa aquela situação deplorável de mendigo, retoma o contato com o Brás Cubas, né, que é inclusive devolver o relógio, o valor do relógio, mas o que vai importar nesse reencontro é que, efetivamente, agora ele tinha terminado a elaboração dessa filosofia de vida, ou da humanidade, chamado humanitismo, e quer apresentar ao Brás Cubas. O Brás Cubas, a partir de então, vai ser uma espécie aí de discípulo desse mentor, que é o Quincas Borba. Embora já, né, desde o momento em que ele era mendigo, agora mesmo rico, o Brás Cubas fica um pouco com o pé atrás, né, um pouco em relação à sanidade do Quincas Borba, o que vai só se confirmar no final do romance. O Quincas Borba vai ficar demente, perder a razão, então é um outro sinal aí da sátira do Machado de Assis, né? Essa filosofia de vida dos homens serve para o próprio desvario, é uma espécie de desvario. Mas, pelo menos num primeiro momento, ela era levada a sério pelo Quincas Borba e foi escutada com atenção pelo Brás Cubas. E a crítica percebeu que aquilo que parecia ser um desvario, algo sem sentido, na verdade era uma sátira e muito bem pensada que o Machado de Assis, agora vamos pensar no escritor, fez para aquilo que era uma série de correntes de pensamento vindas da ciência e da filosofia, que estavam muito em voga, muito presentes no Brasil daquele momento ali, dos anos de 1880, ou desde 1870, aliás, que o Machado era contemporâneo, era testemunha, e que o Machado de Assis sempre manteve ali, como em tantos outros setores, uma certa reticência, uma certa desconfiança, enquanto muitos dos seus contemporâneos abraçavam essas correntes de braços abertos e passavam a adotar como grandes verdades. Entre elas está o positivismo, evolucionismo, quer dizer, todas as correntes, quer dizer, apesar das suas especificidades, que apostavam no poder da ciência aí como grande explicação e ferramenta para um progresso contínuo do homem, da humanidade, né, que estavam chegando ali próximo de um apogeu, né, ali no século XIX, e que, de alguma forma, ele iria eliminar qualquer os sofrimentos, as angústias, né, a aposta era era justamente nesses poderes, né, salvadores da ciência, também no desenvolvimento das técnicas materiais, etc. E as explicações, agora vamos passar para o Quincas Borba, as explicações dadas os exemplos pelo Quincas Borba ao Brás Cubas são bem disparatados, mas na aparência, quer dizer, por um lado, parece que esse disparate quer ridicularizar essas pretensões de salvação e de explicação dessas correntes filosóficas e de ciência daquele momento. Por outro, elas denunciam também algumas das mazelas da sociedade daquele momento. Uma delas eu já citei no começo da minha fala, que era a escravidão, mesmo que ela não esteja num primeiro
plano no romance, ela sempre serve de pano de fundo, ou seja, parece que o Machado está lembrando aquela sociedade, aqueles homens circulam, se movimentam numa sociedade escravocrata. Nesse princípio de que o humanitismo quer satisfazer sempre as necessidades, os anseios, os desejos do homem, e talvez um dos primordiais dele seria a satisfação mais imediata, que seria atender à fome, o Quincas Borba vai dar a seguinte ilustração para o Brás Cubas do que poderia ser o humanitismo. Ele diz, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, né? A própria situação, né? A mais vulgar possível para um filósofo, né? Ele estava ali comendo, chupando a asa de um frango. A fome é uma prova que Humanitas submete à própria víscera, mas eu não quero outro documento de sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Então, ele usa a coisa mais ali imediata, que é o frango que ele está comendo, mas a ideia dessa necessidade primordial, imediata de qualquer ser humano, que é atender a sua fome. E aí ele faz uma relação em cadeia, que lembra, né, as cadeias alimentares dos seres vivos na natureza, e eu acho que não é à toa essa alusão. Nutriu-se de milho, quer dizer, o frango, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados como único fim de dar mate, ou satisfazer, ao meu apetite. Acompanhando a cadeia, parece que a gente perde, né, até o que é. É o milho que alimentou o frango, que foi o milho que foi plantado também pelo africano, que foi trazido como escravo, como mercadoria, num navio, ou seja, a referência, mesmo que parece que está ali de turbilhão, no turbilhão da cadeia, é clara, ele está falando do tráfico negreiro, ainda de forma legal, vigente nesse tempo do romance. Quer dizer, homem que é trazido como mercadoria num navio, nas piores condições possíveis, e que vai ser escravo. Mas isso parece que não está em questão, parece que o que está em questão é dizer, existem esforços e lutas, né? Ele, de alguma forma, suaviza nessa fórmula aquilo que tem um fim maior. Qual é o fim maior? Atender ao meu apetite, à minha vontade, ao meu desejo. O que parece ser estapafúrdio, a gente desconfia que parece ser uma forma satírica de fazer uma naturalização de um acontecimento brutal, violento, desumano, que é o tráfico negreiro e a própria escravidão, como um fato a mais, um esforço a mais, entre todos outros que visam a satisfazer. Aqui o exemplo é muito vulgar, o meu apetite, mas a gente poderia estender o apetite de Quincas Borba, todo o apetite por posses e acumulação vigentes na sociedade brasileira ou na elite brasileira do século XIX. Essa sátira em relação a esses sistemas de explicação baseados na ciência, eles estão espalhados por meio do humanitismo, né? Então a gente começa a entender que o humanitismo é um rótulo que está por trás do que poderia ser positivismo, evolucionismo. Num outro trecho, por exemplo, que é muito sarcástico, tanto ou mais do que esse que eu li do frango, o exemplo do frango, se diz, aí a fala é do próprio Brás Cubas, já meio que imbuído dessa filosofia. Porquanto o humanitismo não excluía nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade,
com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Além do despautério, né, de aproximar as coisas mais díspares possíveis, quer dizer, um grande acontecimento da história da humanidade no século XIX, quer dizer, as guerras napoleônicas, né, que o destino aí do próprio da Europa e, por consequência, do mundo daquele momento, estavam em jogo, com uma contenda de animais, né, são cabras, mas poderiam ser qualquer outros animais, são equiparados, né, parece que muito no exemplo da equiparação que eu falei anteriormente, né, dos escritores naturalistas como um Aloysio Azevedo, que vê o homem, antes de mais nada, como um ser biológico, né, sujeito aí a ações do meio ambiente, a reações do organismo, como qualquer outro ser vivo ou animal. Aqui ele, usando esses exemplos tão desproporcionais, parece ridicularizar essa aproximação que constantemente esses escritores fazem, mas há um detalhe a mais, ou uma provocação a mais. Ele diz, bom, a diferença, os soldados do Napoleão sabiam que iam morrer. Bom, dentro dessa constatação, que parece óbvia, mas existe toda a angústia diante de uma morte que pode acontecer a qualquer momento, para qualquer soldado, não só nas guerras napoleônicas, mas qualquer guerra, ou melhor, a consciência do homem, né, ou de todos nós, que sabemos que vamos morrer, e tudo o que provoca essa consciência da nossa finitude, os animais não teriam, quer dizer, poderiam estar ali nessa luta que arriscaria a própria vida, mas não há essa consciência. Aquilo que parece ser um detalhe faz toda a diferença, né? Quer dizer, é justamente essa consciência, né, da própria finitude e tudo aquilo que está envolvido, as misérias, os sofrimentos, que o Brás Cubas, né, tem consciência, né, mesmo ele sendo um homem que não passou dificuldades, que parece não ter muita piedade daqueles que sofrem, que são miseráveis, mas ele sabia disso, quer dizer, a dor existe, o sofrimento existe, parece que faz parte do nosso destino de homens, faz toda a diferença, né, com esse mundo natural que querem, de alguma forma, naturalizar, aproximar a nós. Um pouco para encerrar, abrir para possíveis perguntas, acho que é fundamental, né, nessa originalidade do romance Memórias Póstumas, pensar justamente na posição única do narrador, do Brás Cubas, que é única mesmo em relação a mesmo exemplos internacionais, por muito tempo, quer dizer, acho que só no século XX a gente vai começar a encontrar narradores não convencionais para contar a sua história de uma forma, às vezes, subversiva, mas não esquecer como também a sociedade brasileira do século XIX, e que vai deixar marcas na história posterior do Brasil, também estão em jogo ali, naquele momento. Quer dizer, seja a posição da elite brasileira, seja a presença, mesmo quando não é dita, em todo momento, ou seja, é um país que se sustenta e que é formado por escravos, por homens que são mercadoria, que são objetos, que suas vidas e seus destinos são dispostos pelas decisões ou pelos caprichos de outros homens. Isso parece que, mesmo que não seja tão evidente, está no horizonte ali, a todo momento, do próprio Machado de Assis. Bom, por enquanto seria isso. A gente vai abrir para 3 perguntas. Então, quem quiser, por favor, levanta a mão. Tá, eu queria saber se
Assim, o autor tentou buscar representar de maneira mais clara possível a história. Por que ele deixava tanto para o leitor interpretar algumas partes? A presença da história, ela tem alguns momentos em que ela é mais clara, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na posição do leitor daquela época, de 1881. Para ele, talvez, algumas referências à história eram muito mais evidentes, muito mais próximas do que para os leitores posteriores, conforme o tempo foi passando. Hoje, às vezes, você precisa muito mais de um esforço muito maior para identificar em que medida a história aparece ali, além dos traços mais evidentes. Por exemplo, o meu primeiro beijo, o meu primeiro amor, coincide, diz isso Brás Cubas, com a independência do Brasil. Aconteceu em 1822. Os dois eram jovens, eram impetuosos. Isso é evidente, quer dizer, ali ele contextualiza a história. Mas há outros traços, por exemplo, esse, que alguns críticos, a partir do estudo do Roberto Schwarz, veem que o Machado, por meio do Brás Cubas, criticou uma posição dos homens de elite do Brasil daquele momento. Quer dizer, isso que poderia talvez ser mais evidente para o leitor da época, foi se perdendo ao longo do tempo, ou nem na época, muitas vezes, era tão claro assim, e hoje, às vezes, as leituras, já com esse esclarecimento, vêm mais fortemente. Não sei se mais ou menos respondi, mas, assim, a história existe, né, no romance. Ou, às vezes, ela é mais evidente, ou ela tem que ser mais buscada. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Professor, eu queria saber por que o Machado de Assis, apesar de ser afrodescendente, não tinha uma posição pontual quanto à abolição da escravatura. Por que ele não era pontual? Existe um motivo? É uma boa pergunta, mas antes de não ser tão pontual em relação, por exemplo, à abolição, o Machado de Assis era muito discreto e se guardava muito em relação às posições políticas de uma forma geral. Por exemplo, por meio dessas pistas, né, que eu estava levantando algumas aqui, de alguma forma ele reconhecia, existia um horror da sociedade brasileira, que foi, por exemplo, o tráfico e a escravidão que se manteve. Mas em nenhum momento, não há nenhum registro em que efetivamente ele diga sou a favor da abolição. A gente pode até imaginar. Agora, a ligação dele, que era evidente, ou seja, um afrodescendente, era, de alguma forma, mascarada, mas como acontecia com muitos homens afrodescendentes no Brasil do século XIX, que tinham ascensão, reconhecimento, às vezes. Às vezes é curioso pensar, às vezes a sociedade brasileira do século XIX tinha, às vezes, uma modalidade um pouco maior do que posteriormente, como o Machado. Machado foi considerado em vida o maior escritor brasileiro. Só que há relatos de que nem ele, nem os seus companheiros, os próximos, queriam que esse tema fosse dito abertamente. Parece que era uma espécie de tabu. E só completando, é curioso pensar que os contos abertamente sobre a escravidão, o Machado só publicou ou escreveu depois da própria abolição. Parece que ele tinha um cuidado ali em não se comprometer tanto. Por exemplo, pai contra mãe, o caso da vara, por exemplo. Mas é um tema, acho que interessante para se pensar. Alguém acho que ia fazer. Alguém aqui? Ali, depois a última, tá? Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar se eu posso considerar o Lobo Neves como um antagonista do Brás Cubas, diante de todas as divergências que eles tinham. Se você pensar no romance tradicional, que o Machado sempre, ou Brás Cubas, melhor dizendo, sempre alerta para aquele leitor desavisado, olha, isso aqui não é esse romance que você está acostumado. Ele seria o grande rival, né? Aquele que está disputando os cargos na política, aquele que é casado com a sua paixão, que é a Virgília, mas na forma que o Brás Cubas conta, na verdade, eles um pouco se equivalem, quer dizer, os dois vivem de aparências,
os dois, de alguma forma, cedem às convenções e mais, né? Os dois não vão conseguir essa grande ambição, que é ser ministro. Né? Parece que, no fundo, né, eles estão até mais próximos do que separados, mas aí você tem que ler com a ótica do próprio Brás Cubas. O romance tradicional, eles seriam os rivais, pelo amor de Virgília, por exemplo. Bom dia. Bom O que o senhor tem a pontuar a respeito do capítulo dos delírios da personagem? Ele acontece muito no começo do romance, aquele delírio. Eu aproximaria ele também da filosofia do humanitismo, que parece ser algo disparatado, aquele, no caso, até pela sua natureza de um delírio, mas ali se forma uma espécie de alegoria, ou seja, falar de alguma coisa por meio de uma imagem diferente. Porque qual é o delírio? É que ele está tendo diante de si todo o desenrolar da história, desde as épocas mais remotas até o momento presente, só que o que é constante ali é justamente a destruição de tudo. Não importa a grande realização que tenha acontecido, sobretudo quando chega perto do século XIX, tudo de alguma forma vai encontrar o fim, a morte. E eu entendo ali que é uma, digamos, crítica também do Machado a essas teorias que vêm de uma forma evolucionista, progressista, a história, ou seja, sempre há uma melhora, um aperfeiçoamento do ser humano, das suas conquistas, e parece que o Machado quer ali, de alguma forma, se contrapor a tudo isso. Não, tudo vai, não importa o que tenha sido feito, vai ter um fim, vai ser destruído, vai ser, de alguma forma, suplantado. Parece se ligar muito com a frase final, né? Quer dizer, nada resta, né, das negativas. Parece que as negativas servem tanto para o Brás Cubas, que não conseguiu as suas realizações e vai encontrar a morte, como para qualquer coisa que aconteça na história da humanidade. Mas é uma interpretação entre outras, é algo que também inquieta muitos críticos. Mas o Machado tinha um objetivo ali. Aquilo não é simplesmente um delírio por ser um delírio de um homem à beira da morte. Bom, queria agradecer, Ricardo, pelo trabalho maravilhoso que você fez aqui hoje, agradecer a todos vocês também pela presença e conto com vocês aqui na semana que vem. Bom dia. Agradeço a presença de todos e obrigado.